Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, tudo bem com você? Hoje, sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020. Eu sou a pastora Lúcia e gostaria de falar para você que tudo quanto você tem plantado, tudo quanto você tem feito, não será em vão, meu irmão e minha irmã. Não será em vão. Hoje, pelos milagres de Jesus, Ele vai fazer você andar sobre os seus problemas, porque afinal de contas não são seus, mas do Senhor. Estamos aqui no nosso 19º Milagres do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se você puder, eu gostaria de meditar com você, ter o prazer de meditar essa palavra com você. Está em Mateus 14, a partir do versículo 24 e vamos até o 33. Diz assim a palavra do Senhor. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, mais uma vez pela vida do meu irmão, da minha irmã, desse ouvinte, meu Pai, que está comigo desde o primeiro dia dessa série, Milagres de Jesus. Ó Deus, muito obrigada por nos ensinar. Somos tão carentes, ó Pai, de conhecer-te mais e mais. Mas abençoa, Senhor, para que nós venhamos a cada dia ter fome, ter sede da tua palavra e de ti. Nos ensina, meu Deus, como devemos andar, onde devemos ir e o que devemos falar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, meus amados. Hoje nós vamos falar no 19º dia, Jesus anda sobre as águas. Vamos receber os milagres de Jesus também, viu? Você também, se crê, vai receber os milagres de Jesus. Bom, Jesus termina agora de fazer a multiplicação dos pães e peixes, né? Que foi no dia de ontem que a gente falou. As pessoas já estavam com o Senhor há bastante tempo. E após Jesus alimentar quase 5.000 homens, fora homens e mulheres, fora mulheres e criança, né? Aí a Bíblia vai dizer que a multidão ficou maravilhada por ele estar ali. E então desfrutaram dos milagres, dessa bênção maravilhosa. Logo após isso, só para você se situar, Jesus disse assim aos discípulos, que eles fossem para outra margem. Jesus, se você perceber aqui, Jesus não pede. A Bíblia diz, logo ordenou Jesus. Jesus não deu uma dica, tipo assim, olhe, entre lá no barco e vai para um determinado lugar. Ou então,
suba no barco até que eu vá orar. Não. Jesus ordenou que eles entrassem no barco. Sabe, meu irmão, existem situações em nossas vidas que o Senhor não vai pedir conselho, não. Existe momento da nossa vida que os nossos conselhos, nossas dicas, não farão parte do protocolo do Senhor Jesus. Não farão parte daquele que Ele ama. Quem quer passar por enfermidade? Ninguém. Quem quer passar por perrengue? Quem quer passar por enfermidade, dificuldade? Ninguém. Então, a verdade é que se Jesus falasse para mim e para você o que ia acontecer amanhã ou depois, muitos de nós teríamos um diálogo com o Senhor e a gente ia falar assim: Senhor, eu não quero passar por isso. Senhor, me prive disso. Senhor, me guarde disso. Mas o próprio Senhor Jesus, vendo a aflição da cruz, orou e disse para o Pai assim: se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, todavia, seja feita a sua vontade. Irmãos, quando o Senhor ordena os discípulos para que eles entrassem naquele barco, o Senhor estava querendo dizer: eu hoje vou me apresentar a vocês. Eu quero me revelar. Eu quero me manifestar a vocês. Deus, Ele não quer provar a sua vida simplesmente por provar. Deus não quer lhe corrigir simplesmente por corrigir. Ele está projetando, sabe o que, minha irmã? Um milagre. Ele está projetando uma grande experiência, uma grande vitória. Sabe para quê? Para que os seus lábios conte e testifique o poder do Senhor Jesus. Lembra de Jó? O próprio Jó disse assim: antigamente eu te conhecia, apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Queridos, Deus quer que nós o conheçamos, não apenas de boca, não apenas de aparência, mas que nós possamos viver a profundidade da experiência com o Senhor. E você vai perceber aqui lendo que os discípulos ainda não conheciam Jesus. Eles ainda não sabiam quem era o Senhor Jesus. Quando os médicos dizem assim: não há cura para esse câncer, mas aí você conhece Jesus. Quando ele disse assim, quando ele diz para você assim: eu sou a ressurreição, a vida, ainda que esteja morto vai viver. Quando o homem diz assim para você: as portas estão fechadas para você, as oportunidades, não tem mais recurso para você. Aí Deus se manifesta no meio da situação e diz assim: eu tenho a chave de Davi, que abre a porta e ninguém fecha, mas que também fecha e ninguém abre. Quando alguém disser: olha, esse teu parente não tem libertação, não há salvação para esse teu filho, não tem jeito. Aí Jesus faz como ele fez aquele dia lá em Gadara. Ele desce até a cidade de Gadara, pega aquele homem endemoniado, liberta ele, faz ficar um homem lúcido, transforma para mostrar a todos que ele veio para desfazer as obras do diabo. Quando você acha que não consegue fazer aquilo, aí sim você vai conhecer o poder de Deus, porque ele tem todo o poder, toda a autoridade. Jesus ordena os discípulos que eles entrem no barco. Quando Jesus ordena, a Bíblia fala que Jesus sobe para o monte. Jesus sobe para o monte para clamar, e os discípulos estão no mar. Quando Jesus está ali no deserto clamando, ele ficou horas e horas, pois a Bíblia nos fala que já era escuro. Aí de repente Jesus lá do monte vê os discípulos no barco, completamente agitados pelas ondas. O mais lindo dessa história, minha irmã e meu irmão, é que de onde Jesus está, ele está te vendo. Está acima daquele que quer ver o teu mal. Onde Jesus estabeleceu
onde ele está estabelecido, está acima dos seus adversários. Pode ter certeza, está acima dos seus inimigos, acima dos seus perseguidores. Talvez você diga assim para mim hoje, nessa tarde de sexta-feira: pastora, eu estou debaixo de maldição. Pastora, eu estou debaixo de pessoas que estão me maltratando. Eu estou debaixo de pessoas que estão me oprimindo. Minha irmã, meu irmão, olha para o monte. Davi disse assim: eu elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o quê? Fez o céu e fez a terra. Olha só para você ver. Quando os discípulos estavam ali naquele mar agitado, açoitado pelas ondas, pelo vento ao contrário, Jesus estava indo na direção deles. Jesus estava descendo do monte, meu querido irmão e minha amada irmã, acima dos perseguidores, acima de invejosos, acima de caluniadores, acima de quem trabalha na macumba, no feitiço para te destruir, acima de quem está lançando pedra para você tropeçar, acima daqueles que estão te afrontando, acima de todos estes está um Deus. Ele está sentado no mais alto sublime trono. E se eu fosse você, levantava agora a tua cabeça, porque o teu socorro vem de Deus, que fez o céu, que fez a terra. Davi disse assim no Salmo 121:4: não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Os discípulos, no meio do mar revolto, poderiam pensar assim: nós acabamos de viver a multiplicação. Nós acabamos de estar com o mestre e agora vamos ser sepultados aqui nesse mar de Tiberíades? O que vai ser das nossas vidas? A Bíblia fala que no meio da tempestade, Jesus desce do monte e começa a caminhar sobre as águas. Olha que coisa linda. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de água, a Bíblia vai falar de tempestade, a Bíblia vai falar de mar, sabe o que ela está querendo dizer? De coisas desconhecidas. E até hoje o mar é algo desconhecido. Quando você vai buscar no Google sobre mar, você vai ver que os cientistas, os pesquisadores, eles dizem que até hoje o ser humano não descobriu, né? Que o mar é algo desconhecido e traz medo. Todas as vezes que a tempestade vem, são algo desconhecido que vem. Você não sabe se a tempestade vai vir na tua finança, se ela vai vir te provando no teu casamento. Você não sabe se a sua aflição vai vir através de uma enfermidade. Você não sabe se vai vir através da sua vida espiritual. Então, o que você tem que fazer? Levanta a tua cabeça. E Jesus, aqui no contexto, caminha em cima disso tudo que te traz medo. Jesus caminha por cima daquilo que traz preocupação. Jesus caminha, né? Aos meus olhos e aos seus olhos, o que é algo desconhecido, mas para ele não é. Para o nosso Deus não é, minha irmã. Aí a Bíblia diz assim: que nosso Deus é alguém que tem poder. E todas as coisas estão sujeitas debaixo dos seus pés. Ou seja, todas as coisas se dobram diante dele, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Meus amados, Jesus caminhando por cima das águas, os discípulos não o conheceram. É aqui que eu quero falar com você. Os discípulos pensavam que era um fantasma. Mas veja bem, Jesus não chegou com a roupa escura, não chegou com a roupa diferente, não chegou com o cabelo diferente. Jesus, quando chegou, não chegou assustando seus discípulos, pelo contrário. Mas sabe o quê? O medo faz com que eu e você não veja o Jesus verdadeiro que é na nossa vida. O medo faz você distorcer a visão em relação a Jesus Cristo.
A enfermidade faz você enxergar muitas vezes o câncer maior que Jesus. Mas eu quero te dizer, minha amada, meu querido irmão, não permita que os dias de aflições mude a sua visão em relação a quem é Jesus para você. Porque, veja bem, há tempos atrás, horas atrás, os discípulos estavam com Jesus. Horas atrás, os discípulos estavam com você, ele esteve com você em momentos de porta aberta, não é? Então você tem que reconhecer ele quando as portas estão fechadas. Se ele esteve com você, com a tua família, quando tudo ia bem, reconheça-o quando a família estiver mal. Quando ele esteve com você, minha irmã, em momento de prosperidade, reconheça-o também em momentos de escassez. Os discípulos olham para Jesus, olha de longe e diz assim, é um fantasma. Como que a nossa visão pode mudar tanto de uma hora para outra, meus amados? Será que é a situação que nós vivemos que faz a gente tirar o foco de Jesus? O que pode ser? O que faz a gente ver um Jesus fraco? Sabe o que Jó fez? Ele não permitiu que os problemas mudassem a visão dele em relação a Deus. Ele disse assim, e depois de consumida essa minha carne, e depois que essa chaga comer toda a minha carne, e depois que a doença dominar o meu corpo, eu ainda verei a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não é o que eu perdi na minha fazenda. Não são os empregados que eu perdi, não são os meus 10 filhos que foram ceifados. Não é minha esposa que em momento de luta pediu para eu amaldiçoar e morrer. Não é isso que vai mudar a minha visão de quem é Deus para mim. Sabe? Eu sei disso, disse Jó, que depois de consumir minha carne, eu ainda verei a Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia nos conta que naquele prezado momento, Jó estava vivendo momentos em que Deus estava honrando a fé dele. Deus não quer que você mude a visão de quem ele é para nós. Pois ele, meu amado, continua sendo íntimo nosso. E quando os discípulos disseram, será que é um fantasma? Jesus disse, sou eu, não temais. Jesus não disse assim, meus amigos, sou eu, Jesus, sou eu, aquele que vocês estavam comendo agorinha há pouco, comendo o pão e o peixe da multiplicação. Jesus não disse, sou eu, que ando com vocês todos os dias. Mas sabe o que ele disse? Sou eu. Sabe o que significa isso, meu amado? Significa, sou íntimo de vocês. Vocês me conheciam pela minha voz quando eu falava com vocês. Sabe o que significa sou íntimo de vocês? Deixa eu te dar um exemplo. Quando alguém liga no meu celular e o celular ele não está, vamos supor que a pessoa liga de um outro número e é um número desconhecido para mim. Aí eu atendo e falo, quem é? A pessoa fala, sou eu, fulana de tal, pastora. Imediatamente eu conheço a voz. O tom daquela voz eu reconheço, a não ser que não seja íntima para mim. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe o inimigo colocar na tua cabeça que você não conhece a Deus. Não permita que as tempestades, não permita que o mar agitado faça você desconhecer o tão íntimo que você é de Deus e o tão íntimo que Deus é de você. O reconheça em todas as situações. Pedro disse assim, naquele momento, eu vou me encher de fé. Aí ele se encheu de fé e disse assim, Senhor, se és tu, peço que me mandes ter contigo.
Jesus, naquele momento, meu amado, minha irmã, contrariou toda a lei da física e fez com que Pedro caminhasse sobre as águas. Aí o que aconteceu? Quando Pedro perdeu o foco em Jesus, começou a afundar. Então o que Jesus fez? Estende as mãos e segura Pedro pelas suas mãos e o levanta. Sabe, amados, nós aprendemos aqui, meus irmãos, muitas coisas nessa passagem. A primeira coisa é que o Senhor Jesus que nos ordena, não há luta que o diabo nos coloque, não há luta que ele faça a gente ser provado, porque nós somos provados sim, mas pela vontade de Deus. Vontade essa que é permissiva e exclusiva de Deus. Mas tudo está na ordenança dele e não do inimigo. Isso você tem que saber. Segunda coisa, ele é que está acima de tudo e de todos, pois é dele que vem, né? Ele vem lá do monte, ele vem lá do alto, é ele que vem. É ele que vem para socorrer a tua vida. É ele que vem para socorrer sua família. Terceira coisa, não perca a visão de quem é Jesus durante os processos de tempestade na tua vida. Não perca. Não é porque está com escassez que Deus vai deixar de ser Deus. Ele ainda continua sendo Deus. E está te vendo aí da onde você está. E vai te socorrer na hora certa. Quarta coisa, não vamos permitir que perquemos a intimidade. Jesus disse, sou eu. E como eu te falei, quando alguém liga para você e você é um número desconhecido, só pela voz da pessoa você sabe quem é, não é verdade? Só pela tonalidade. Então, o reconheça em tempo de escassez. Minha irmã, por que você está preocupada? Se é o Senhor que anda contigo. Meu irmão, por que você está com essa preocupação? Se é o Senhor que já te livrou de tantos laços, já foi o próprio Deus que te livrou de tantas situações e que fechou a sepultura para você quantas vezes? Será que agora você não vai reconhecer quem Ele é? Sabe, meu amado, Ele está dizendo assim agora, para você, para minha irmã e para eu, sou eu que estou no meio dessa guerra. Sou eu que estou no meio da sua família. Sou eu que estou no meio do teu casamento. Sou eu que estou no meio da tua empresa. Por isso, comece hoje a caminhar em cima das águas e não permita de maneira alguma que os problemas te afundem. Que a mão do Senhor nessa tarde, nessa manhã, nessa noite venha te prosperar. Que as mãos do Senhor te abençoe e te guarde. E onde quer que você esteja, Deus esteja contigo. Tudo que você fizer, que Deus honre a tua vida, honre a tua casa, honre a tua empresa, honre a tua família. Amém? Que Deus possa hoje fazer um milagre na tua vida. Oremos ao Senhor. Santo Deus de milagres, ó Deus, nessa sexta-feira, dia 9 de outubro de 2020, ó Deus, nos prostramos diante de Ti, Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus, venha estar conosco nessa sexta-feira tão bendita, tão maravilhosa, em que o Senhor preparou para nós. Venha, perdoa os nossos pecados, Senhor. Abençoe a nossa vida. Ó Deus, perdoa as nossas transgressões, perdoa o nosso viver, que muitas vezes não condiz com aquilo que o Senhor quer de nós. Ó Deus, venha, meu Pai. Venha, Senhor, se Tu queres. Faça hoje o milagre na vida da minha irmã e do meu irmão. Ó Deus,
que eles possam caminhar sobre essa tempestade que abateu a tua vida no dia de hoje, ó Pai. Eu não sei, Senhor, eu não sei se essa tempestade veio, ó Pai maravilhoso, Pai querido, nas tuas finanças. Eu não sei se veio sobre o seu casamento. Eu não sei se veio, Senhor, sobre a tua saúde, sobre um filho, sobre a tua empresa, sobre as tuas finanças. Eu não sei. Pois a mim não foi dado, ó Deus, para ser onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Mas, ó Deus, eu elevo meus olhos para o monte, para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. E tu és, ó Deus, o meu Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor olha e vê, porque os teus olhos são como chama de fogo. E nesse momento, Pai amado, Pai querido, entra nessa causa, que meu irmão está levantando tuas mãos agora para o alto, e está dizendo: Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. Me ajuda a enfrentar essa tempestade, me ajuda a enfrentar, Senhor. Ah, Senhor, me ajuda a pagar minhas dívidas, me ajuda a limpar o meu nome, ajuda-me a limpar a empresa, ó Deus, onde eu trabalho. Ah, prospera os meus patrões, para que eu também possa ser prosperado. Ah, Deus, escuta a oração desse meu irmão e dessa minha irmã. Escuta, Senhor, a oração dessa sua serva que diz também, nessa sexta-feira, ó Deus, abençoa o meu esposo, abençoa os meus filhos, Guilherme, Maria e Rafael, abençoa a minha casa, abençoa os frutos do trabalho e da labuta que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ó Senhor, nos faça resplandecer no meio dessa cidade e regiões de Campinas. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, venha sem demora, Senhor. Ai, Senhor, traga alívio a essa mulher que sente dor. Cura a coluna dela, cura, Senhor, do alto da cabeça as plantas dos pés. Cura o meu irmão, cura, Senhor. Traga, Senhor Deus, hoje a gota do teu sangue que caia no corpo dessa pessoa que está com câncer. Vai curando o câncer. Senhor e meu Pai, eis-me aqui como um ato profético dizendo a ti: toda enfermidade, toda tempestade, todo o mar, sai agora da vida do meu irmão e da minha irmã. Toda falência, toda miséria, vai saindo agora, não em meu nome, mas no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Vai saindo agora toda dificuldade dentro dessa casa, todas mazelas, meu Pai, toda incredulidade que o inimigo colocou dentro do coração e da mente do meu irmão e da minha irmã, para não ser íntimo de ti, que eles não vejam o Senhor como algo e alguém desconhecido, não, meu Deus, mas que eles possam te ver como o verdadeiro Deus que tu és, meu Pai, porque não importa se estamos no fracasso ou não, tu és Deus. Ainda que a doença venha, tu és Deus. Ó Senhor, ainda que a enfermidade apareça, tu és Deus. Ainda que a adversidade bata na nossa porta, tu és Deus Todo-Poderoso, a quem nós prostamos, a quem nós rendemos honra, glória, poder e majestade. Tu és o nosso Deus hoje, tu és o nosso Deus amanhã, tu serás o nosso Deus para sempre. Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de graça. Deus que livrou o teu povo quando tirou do Egito, Deus que levou ele para os desertos, assim o Senhor alimentou. Quantas milhões e milhares de pessoas se banquetearam naquele deserto, a sua roupa não estragava, o seu sapato não estragava, porque o Deus, o grande eu sou,
alimentava, cuidava. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo. Nós invocamos o Senhor. Entra na nossa causa, entra na minha causa, entra na causa do meu amado irmão e da minha irmã. Ó Deus, queremos viver os milagres, ó Pai. Queremos andar sobre as águas como Pedro fez. Mas nós não queremos perder o foco como Pedro perdeu. Queremos sempre o reconhecê-lo em todas as situações. Não só agora, mas sempre. Eu te louvo, bendigo e te adoro. A minha irmã também, Senhor, o meu irmão também te adora. Então, por isso, ouça a nossa oração. Se tu queres, ouça a nossa petição. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, grande Deus. Que você possa hoje ver essa doença abaixo de Jesus. Não importa o que estão dizendo, veja essa doença abaixo de Jesus. Porque Deus tem vitória para você, minha irmã. Deus tem vitória para você, meu irmão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Até amanhã no nosso 20º dia dos milagres de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Um forte beijo no teu coração.